Hello, students! Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Thiago Moraes e bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de língua inglesa aqui com vocês do sexto ano. Muito feliz por isso, eu espero que vocês estejam gostando dos nossos conteúdos. Todos nós estamos empenhados em oferecer a vocês a melhor aula, os melhores conteúdos nesse momento tão difícil que estamos enfrentando, né? E trabalhar a língua inglesa nesse contexto está sendo um desafio para todos nós, mas eu estou vendo, estou percebendo o tanto que está sendo legal, interessante, o tanto que vocês estão aprendendo, e eu acredito que vocês em casa estão conseguindo entender o que a gente está passando, certo? Para a aula de hoje, nós vamos trabalhar alguns conteúdos que são importantes, são necessários, né? E eu separei 3 tópicos gramaticais que são essenciais. E não se preocupem se vocês não entenderem alguma coisa, porque sempre no intervalo de uma aula para outra, na próxima aula, a gente sempre busca retomar alguns desses conteúdos para vocês não ficarem de fora, não ficarem perdidos, certo? Então nós temos lá, observem no quadro, o primeiro tópico é o personal pronouns, que são os pronomes pessoais, certo? Os articles, a e an, são os artigos a e n, né? Qual que é a diferença entre eles, qual a função dos artigos nas frases. E por último, aquele famoso conteúdo que todos nós estudamos, a gente conhece, já estamos cansados de falar e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, que é o verb to be, né? O verbo ser ou estar, que é muito importante também para o nosso conhecimento. Certo? Vamos começar? Eu aqui, como eu disse, vamos começar pelos personal pronouns, os pronomes pessoais, e eu coloquei os 6 pronomes pessoais do caso reto na nossa língua portuguesa, que são eu, tu, ele, nós, vós e eles, certo? Muito facilmente a gente consegue compreender os pronomes pessoais em inglês. Nós temos ali na primeira parte da coluna Personal Pronouns in English, que são os pronomes pessoais em inglês, e eu gostaria de ler cada um deles, e na medida que eu for lendo, eu espero que vocês aí de casa possam ir repetindo em voz alta, para que vocês também possam fazer a parte oral, possam praticar a pronúncia daquilo que eu estou passando para vocês, certo? Vamos lá, um a um, eu vou falar em inglês, também vou falar, consequentemente, em português, certo? Vamos lá? I, eu, you, você, he, ele, que é usado para homem, she, ela, mulher, it, ele, ela, coisa, animal ou objeto, we, nós, you, o vós ou vocês, e o they, eles, ou elas. Observem que nós temos 2 you, né? Um em cima e o outro embaixo. O primeiro you, aquele lá no início da coluna, é o você ou o tu, que é usado para singular, né? Em singular. E o segundo, que é aquele lá embaixo, o vós ou vocês, que é o plural. Tá bem óbvio, tá bem claro aí. E nos contextos das frases a gente consegue diferenciar quando estamos falando de um you que é singular ou de um you que é plural. Por exemplo, you are my student. Você é meu aluno ou aluna. Observe a palavra student, né? Que significa aluno ou estudante ou aluna. Está no singular, então o you corresponde ao singular. You are my students. Olha o sonzinho do S aí no students, que remete ao quê? A uma ideia de plural, que vocês são meus estudantes. Então, através do contexto, através do complemento da frase, a gente consegue perceber se estamos usando o you singular ou o you plural. Vamos seguir. Bom, nós temos também aí, eu deixei alguns exemplos para vocês observarem. Observe a primeira frase. I am an English teacher, que significa eu sou um professor de inglês. A segunda frase. I am a teacher. Eu sou um professor. Aí eu deixo para vocês uma perguntinha. Qual a semelhança entre essas duas frases? Se você observa a frase 1 e a frase 2, nós temos algumas semelhanças. Eu utilizei o mesmo pronome, que é o I. Nós temos ali o am, mas aí nós temos teacher também. Se você observa, em uma frase e outra, existem ali algumas palavras que eu estou repetindo, né? Então a gente pode concluir que eu usei o mesmo pronome, né? O I, que significa eu. Eu também, em ambas as frases, eu utilizei
ali o teacher, que significa professor, e em ambas as frases possuem o verbo to be am. Alguns de vocês podem perguntar ou até podem não se lembrar, professor, o que é o am? O que é o verbo to be? O que significa? Eu sempre ouço, né, os professores me explicarem o verbo to be, mas qual que é a função dele na frase? Vamos compreender um pouquinho sobre isso. Então eu tenho lá os dois exemplos que eu acabei de mostrar para vocês. I am an English teacher, eu sou um professor de inglês, e I am a teacher, certo? Nós temos ali, o que é o verbo to be? Eu coloquei para vocês de uma forma bem clara que o verbo to be ele é caracterizado por essas três palavrinhas, que eu posso até dizer palavrinhas mágicas, né? Que são am, is e are, certo? As três se configuram como o verbo to be, que em português significa ser ou estar. Então, quando a gente percebe o verbo to be nas frases, a gente precisa ter em mente que o am, o is ou are sempre virá acompanhado por algum pronome, certo? Seja pelo eu, pelo você, pelo ela, pelo nós, né? Ou seja, por esses pronomes que eu acabei de passar para vocês em inglês. E eu deixei aí no quadro para vocês perceberem qual pronome e qual verbo to be corresponde a cada pronome, né? São três pronomes, são três palavrinhas que correspondem ao verbo to be, o am, o is e o are, e cada uma delas vai exigir um pronome diferente. Vamos lá, uma a uma, eu vou falar em inglês, vou ler, eu quero que vocês também repitam aí em casa e eu vou traduzindo uma a uma, certo? Então a primeira, nós temos I am, que significa eu sou ou eu estou. You are, você é ou você está. He is, ele é ou ele está. She is, ela é ou ela está. It is, ele ou ela é, ele ou ela está. We are, nós somos ou nós estamos. You are, vós sois ou vós estáis. They are, eles são ou eles ou elas estão. Simples, eu espero que não tenha nenhuma dúvida. Partindo desse conhecimento aí, você consegue entender praticamente quase toda a regra do verbo to be. 80% do caminho do seu compreendimento do verbo to be já está preso aí, já está compreensível e para não gerar mais dúvidas. Certo, pessoal? Vamos agora dar seguimento a alguns exemplos onde a gente percebe os sujeitos, a gente percebe também o verbo to be. E aí eu coloquei, vamos utilizar a mesma lógica dos exemplos anteriores. Nós temos a primeira frase. I am an English teacher. Eu sou um professor de inglês. E do lado eu tenho she is an English teacher. Ela é uma professora de inglês. Observe que a diferença de uma frase para outra. Eu tenho o I e nós temos na frase do lado o she, que é o ela. Observe que para I eu coloquei am. She, eu coloquei is. Essas regras são importantes. Se você tem alguma dificuldade de entender, eu sugiro que você decore para qual pronome a gente vai usar is, para qual pronome nós vamos usar am, né? Porque cada uma delas, o is, que é o está, ou o am, que é o sou, né? Sempre vai referir a um dos pronomes, certo? E embaixo nós também temos I am a teacher, he is a teacher, eu sou um professor, ele é um professor, e cabe a mesma ideia, tá bom? I am, he is, e assim a gente vai elaborando mais frases nos pronomes, com os pronomes e com o verbo to be. Observando esses mesmos pronomes, nós temos lá I am an English teacher, eu sou um professor de inglês. I am a teacher, eu sou um professor. Quais as diferenças entre elas? Se nós pararmos para observar, na primeira frase nós temos o am, que é aquele I am an, o AN. E na segunda frase nós temos o a, I am a teacher. Qual que é a diferença entre essas duas palavrinhas? Elas duas são artigos. O a é o artigo que no português pode ser traduzido com uma. O an, da mesma forma, a gente traduz uma. Mas qual que é a diferença? Observe lá embaixo. O a é utilizado antes de palavras com som de consoante, certo? E o an é utilizado
antes de palavras com som de vogal. Como assim, professor? Vamos observar isso com mais detalhes aqui no nosso quadro de exemplos. Nós temos na primeira coluna lá o a ball, uma bola, a student, uma estudante, a dog, um cachorro, a teacher, um professor. Observe que depois do artigo a, por exemplo, aqui no primeiro exemplo, nós temos a palavra ball. Ball é uma palavra que começa com vogal ou consoante? Com consoante. Então, de acordo com a regra, nós temos que utilizar o a, certo? Observe que todos os outros exemplos, o S, o D, o T, são letras que são consoantes, certo? O N é o contrário. A gente vai utilizar quando a palavrinha que vier depois começar com vogal. Por exemplo, an umbrella, um guarda-chuva, an English teacher, um professor de inglês, an elephant, um elefante, an apple, uma maçã. Observe que cada uma das palavras, após o an, começou com vogal. Essa é a regra básica e muito importante para você ter em sua mente, certo? Agora, chegou a sua vez de tentar. Eu vou deixar alguns exemplos, algumas atividades para você praticar tanto a colocação do verbo to be nas frases e a colocação dos artigos, certo? Então, vocês vão ter que reescrever essas frases, mudando apenas o pronome. Observe o primeiro exemplo, lá na letra A. I am a great student. Eu sou um ótimo estudante. O que acontece aqui embaixo se você trocar o I pelo she? Aí a frase vai ficar, ela é uma ótima estudante. O que você precisa observar? O she, ele precisa do am, is ou are para ser elaborado. Quero que você pense sobre isso aí. Na letra B, da mesma forma, observe lá a frase. Maria is an intelligent teacher. Maria é uma professora inteligente. O que acontece se nós trocarmos a palavra Maria, o nome Maria, pelo pronome he? Né? Na C, também da mesma forma. Pelé is the best soccer player. Pelé é o melhor jogador de futebol. O que acontece se a gente substituir Pelé por you? Eu quero que vocês pensem sobre isso. E o exercício 2, muito fácil. Você vai completar com a ou an, que são os artigos, certo? Em cada uma dessas frases nós temos um espacinho, ou esse espaço vai ser preenchido com a ou an em cada uma delas, tá bom? Em todos esses exemplos. E o que você precisa observar? Se a letra da palavra que vem após o espaço, ela tem uma consoante, ou se ela tem uma vogal, porque aí você consegue entender e distinguir qual que são aquelas palavras que precisam, né, do a ou do an, certo? Muito simples esses conteúdos, eu deixo aí para vocês a revisão, os pronomes pessoais, o verbo to be, os artigos que nós trabalhamos, e eu espero que vocês tenham compreendido a aula de hoje, que tenham assimilado todo o conteúdo, e eu espero vocês na nossa próxima aula de inglês. Tchau, tchau!